Bom, o exercício número 2 tem o seguinte enunciado. Qual é a maior sombra que um cubo sólido de aresta 1 pode ter no Sol a pino? Observação: entende-se por maior sombra de uma figura no Sol a pino como a maior área possível para a projeção ortogonal da figura sobre um plano. Antes, vamos tentar entender do que se trata. Vamos pensar que aqui seja o chão, os raios solares são todos paralelos e eu ponho um cubo em qualquer posição no espaço. Esse cubo vai projetar uma sombra e é esta sombra que vai ter uma determinada área que vamos identificar. Qual a maior área possível desta sombra que o cubo faz. Então, esse é o problema. Então, vamos começar a fazer alguns testes. Suponhamos que o cubo esteja em pé. Então, vamos primeiro dar nomes aos vértices, só para a gente conseguir se movimentar. Então, vou desenhar o cubo aqui, vou dar nomes aos seus vértices. Então, eu vou chamar de A, B, C, D. Aí, passando para a linha de baixo, A', B', C'. E onde está o D' mesmo? O D' está lá atrás. D'. Então, este é o cubo, é com esse cubo que nós vamos trabalhar. Então, vamos ver o que é possível fazer com esta figura. Então, imagine, vamos fixar o vértice A. Então, todo tempo o vértice A vai aparecer no nosso desenho. Ok? O vértice A. No começo, vamos pensar que a face AB, B', A' esteja inteiramente, que seja a sombra. Quer dizer, o Sol está atrás desse cubo e o que nós vamos ver é a sombra do A, B, A', B'. Então, vamos desenhar. Então, primeira situação. A gente quer a maior possível, a gente vai ver qual que é a menor possível. Primeira situação. A primeira situação é quando você tem exatamente a sombra. Então, aqui está o vértice A, o vértice B, o vértice B' e o vértice A'. Qual que é a área dessa figura? Como os raios são paralelos, então esse aqui tem o lado do cubo. O cubo está um pouco acima do papel e os raios estão verticais. Imagine assim. Então, os lados do cubo, da sombra, são exatamente os lados do cubo, que é área 1, quer dizer, lado 1. Então, a área dessa sombra tem lado 1. Agora, voltemos aqui ao cubo. O que eu vou fazer agora é manter a visão lateral, só que eu vou mover um pouquinho de tal forma que o vértice C vai começar a aparecer e o vértice B vai ficar na frente. Eu vou fazê-lo até que cheguemos à posição que o A e o C estejam paralelos ao chão. Então, a minha segunda situação agora vamos ver o seguinte desenho. Um pouco diferente do primeiro. Aqui continua o vértice A. Aqui agora está o vértice C. E onde que está o vértice B? O vértice B está aqui na frente. Estamos olhando o quadrado como se o quadrado de cima está nesse plano que está totalmente projetado em cima dessa reta. O que estamos vendo é como se fossem as duas faces do cubo fazendo uma cunha na nossa frente. Aqui está o vértice B', aqui está o vértice A' e aqui está o vértice C'. Então, temos que... eu vou exigir de vocês um pouco da imaginação. Bom, então, o que estamos vendo? Continuamos vendo aqui o lado 1 do cubo, mas agora esse sujeito que está aqui é exatamente a diagonal desse cubo, do quadrado de cima. Se o lado mede 1, a diagonal mede raiz quadrada de 2. Então, o que estamos vendo é como se estivéssemos olhando o cubo de frente a partir dessa visão. O lado B' está bem diante de nossos olhos. Então, estamos vendo aqui
um segmento de tamanho raiz de 2. Então, a área dessa sombra é a área desse retângulo de lados 1 e raiz de 2. Então, a área aqui é raiz quadrada de 2. Então, obviamente, essa área é maior do que essa. Então, a gente não precisa se preocupar com a área do quadrado, que ela não vai ser a maior possível. Existem áreas maiores. Agora, vamos continuar mexendo. De agora em diante, eu vou fixar a C e ela sempre vai estar paralela ao chão. Então, a sombra dela sempre vai medir raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar. Então, vamos ver se vocês entendem com essa figura aqui. Eu vou rotacionar o cubo ao redor desse eixo, mantendo... Basicamente, o que eu vou fazer vai ser uma rotação, pensando que esse é o eixo de rotação, e eu vou rotacioná-lo nesse sentido, e você vai ver, basicamente, a sua visão vai ser ver o vértice B abaixando a partir dessa linha do AC. Então, vamos ver uma situação possível. Então, a terceira situação... o cubo faria essa sombra. Então, aqui está o vértice A, aqui está o vértice C, aí eu abaixei um pouquinho. Quando eu abaixei um pouquinho, o que aconteceu? Eu comecei a ver o vértice B aqui, o vértice D lá atrás. Essa aqui é a sombra dos lados C, C' e A'. Obviamente, o vértice B' vai estar um pouquinho abaixo também. E esta, basicamente, vai ser a sombra. Vai ser um hexágono. Um hexágono não necessariamente regular, por enquanto. A gente vai ver que a maior área vai ser quando exatamente esse hexágono ficar regular. Veja só. Então, a gente quer entender qual que é a área dessa sombra. Veja que isso aqui é uma figura plana. Muito embora eu fiz o desenho aqui... dê a impressão visualmente que essa figura é uma figura espacial, estou analisando a figura plana. Então, o vértice B, ele está no interior. Então, não veria o vértice B. O que eu estou vendo aqui é o vértice D e o vértice B'. Esses são os dois vértices da sombra real. É como se isso aqui fosse tudo escuro e eu não conseguisse ver nenhuma dessas linhas interiores. Eu estou desenhando as linhas apenas para uma compreensão daquilo que a gente está fazendo. Vamos tentar identificar qual que é a área dessa figura. Então, eu vou fazer algumas construções auxiliares aqui. Aqui está a diagonal AC, que eu estou desenhando aqui. Eu vou desenhar a diagonal CB' e a diagonal AB'. Então, veja só. A área desse hexágono regular é a soma das áreas desses três paralelogramos. Quais? A, B, C, D. A, B', B. E B, B', C', C. Então, temos o paralelogramo aqui de cima. A, B, C, D. A, B', B. E B, B', C', C. Cada um desses paralelogramos está dividido ao meio por essas diagonais. Então, o triângulo ABC, ele contém três triângulos. O triângulo AB', BB', e ABC. O triângulo ABC tem metade da área do paralelogramo ABCD. Veja que o ABC, a diagonal, divide sempre um paralelogramo em dois pedaços iguais. O triângulo AB' é a metade, tem a metade da área do triângulo do paralelogramo A'B', B. E o triângulo BB', tem a metade da área do paralelogramo BB', C'. Então, a área total desse hexágono é o dobro da área desse triângulo. Então, basta sabermos quando que esse triângulo tem a maior área possível. Agora, vejamos. Temos um eixo de simetria aqui, vamos tentar mantê-lo para nossa orientação. O eixo de simetria passa pelos pontos D e pelo ponto B', e o ponto B está em cima dele. De tal forma que as arestas A e A', C e C'
projetam sombras que são paralelas a esse eixo. Agora, o comprimento de A linha já não é mais 1, porque se você perceber, essa aresta está um pouco inclinada. Então você pega não a sombra dela como um segmento de lado 1, mas algo um pouquinho menor. É fácil você perceber o que acontece com a caneta na posição horizontal. Quando você vai inclinando, o comprimento dela parece que fica menor, se você olhar o comprimento relativo. Então, essa é a situação que está acontecendo com essas arestas. Então, já não sei mais quanto que é o comprimento dessa aresta, mas não precisa. Vamos nos focalizar no triângulo AB', C. Agora, veja só. Quando nós começamos o desenho, nessa situação 2, o triângulo AB', todos os triângulos AB', sempre vão ter base raiz quadrada de 2. Então, a única coisa que vai diferenciar é a altura. A altura aqui começou com uma altura 1. Esta altura não é mais 1. É um pouquinho maior, que vai ser Bom, é meio complicado calcular essa altura dessa maneira, mas o fato é, esses dois segmentos são a sombra das diagonais. Vamos então pegar de novo aqui as diagonais AB' e CB' no cubo original. Veja só, você está olhando em frente o seu ângulo de visão é de tal forma que a reta AC fique paralela ao seu plano aqui onde você está. E o que você vai ver? Você vai ver a sombra das diagonais AB' e BC' sendo delineadas nesse contexto. Então, quanto mais paralelas essas duas retas, esses dois segmentos de reta estiverem do chão, maior vai ser a sombra que elas vão projetar. Então, o princípio é sempre o mesmo. Essa sombra aqui, ela é menor ou igual a raiz quadrada de 2. Esse pedaço já é sempre raiz quadrada de 2, exatamente porque a gente manteve a C paralela ao chão. Então, quando que vai ser a maior situação possível? E esse triângulo é isósceles, a gente fez a situação de tal forma que essa figura é sempre simétrica, então a gente pode claramente se convencer que esse triângulo é isósceles. Então, a maior altura possível que a gente quer é a altura desse triângulo. A altura que vem daqui até aqui. Esta é a altura. Quanto maior for a projeção desse lado, quanto maior for esse lado, já que esse vértice sempre vai cair nesse eixo de simetria, o vértice B', maior vai ser a altura. Então, qual que é a maior projeção possível? A maior projeção possível será exatamente na situação 4. Então, quarta situação, que o desenho é exatamente parecido com o anterior, só que estamos numa situação onde os 3 paralelogramos desenhados vão ser congruentes. O meu desenho não está assim, mas essa é a situação real. Este paralelogramo igual a esse, que é a situação onde essa diagonal e essa diagonal, ambas são paralelas ao chão. Então aqui a gente vai ver raiz quadrada de 2, aqui a gente vai ver raiz quadrada de 2 e aqui a gente vai ver raiz quadrada de 2. Então estamos falando da maior área possível que esse triângulo, que é o triângulo AB', pode assumir, que é quando ele vira um triângulo equilátero de lado raiz quadrada de 2. Então, vamos chamar de área máxima. A área máxima é 2 vezes a área do triângulo máximo. Vamos chamar de triângulo máximo. Agora, o triângulo máximo é um triângulo que... Então, isso aqui é 2 vezes quem? A área de um triângulo equilátero. Esse triângulo agora é um triângulo equilátero de lado raiz quadrada de 2. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero de lado L? É o L ao quadrado
raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, se fizermos essa conta, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, vezes 2 dá 4, dividido por 4 dá 1, então a única coisa que sobra aqui é a raiz quadrada de 3. Então, esta é a área máxima, a área desta sombra, a figura que eu estou desenhando aqui, que é o hexágono, que é a sombra do cubo com o sol a pino. Então, esta é a maior área possível. E aqui resolvemos o problema. Então, a área máxima que o cubo pode fazer, a sombra maior possível que o cubo pode fazer no sol a pino, mede raiz quadrada de 3.